Som. Glória a Deus. De pé, irmãos, por favor, vamos ler o texto bíblico. Cantares de Salomão, capítulo 6 e versículo 3. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 3. Olha aí do seu lado para ver se a pessoa que está do seu lado está sem Bíblia. Se ela estiver, por favor, acompanhe com ela. O livro de Cantares fica depois de Eclesiastes e antes de Isaías. Amém? Podemos ler? Cantares, capítulo 6, versículo 3. Vamos lá? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Eu vou ler mais uma vez. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Amém. Podem se sentar. Como nós havíamos dito anteriormente, vamos hoje estudar o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. Amém. O livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos de Salomão, ele tem um título bastante apropriado, visto que Cântico dos Cânticos é uma forma superlativa de dizer que esse é o melhor dos cânticos de Salomão. Quando nós lemos o livro de 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 32, a Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e ele compôs 1.005 cânticos. Ou seja, 1.005 músicas foram escritas por Salomão. E quando a Bíblia diz que esse é o cântico dos cânticos, ela está querendo dizer que esse é o melhor, a melhor de todas as poesias, de todas as músicas de Salomão. Quer ver outro exemplo na Bíblia? A Bíblia usa o termo para se referir a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, quando vai falar algo que é de máxima importância, ele usa a expressão, na verdade vos digo. Ou seja, a repetição para o judeu, para o hebreu, ela é uma forma de mostrar que aquilo que ela está dizendo é de máxima importância. O Salomão também, em Provérbios, faz isso também algumas vezes, com alguns textos. Então, toda vez que você vê na Bíblia uma mesma expressão se repetindo, um mesmo texto se repetindo, uma mesma frase, uma mesma fala se repetindo, é porque a Bíblia quer dar ênfase a isso. Tá? Muito bem. Vamos para as considerações preliminares. Antes de tudo, o título dessa mensagem é A Maior Declaração de Amor da História. Um panorama do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. Então vamos para as considerações preliminares. O que são as considerações preliminares? São algumas informações que nós precisamos saber sobre o que vai ser contado para entender melhor. Talvez se você simplesmente abrir o livro de Cântico dos Cânticos ou livro de Cantares e você tentar estudar, tentar ler, talvez você não consiga entender o que o livro quer dizer ou talvez você não consiga entender a mensagem que ele quer passar. Porém, entretanto, todavia, quando você conhece as considerações preliminares, você passa a entender o que o livro quer dizer. Ora, o livro de Salomão, o livro de Cantares fala de uma história entre ele e a Sulamita? Ou está querendo contar uma história entre Deus e o seu povo?
Então, são informações que nós precisamos aprender. Primeira informação. O autor. Abre comigo, capítulo 1, versículo 1 de Cantares de Salomão. Se você tiver uma caneta, circule aí. Diz assim, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Essa expressão aqui, no hebraico, ela pode significar tanto que o cântico foi escrito para Salomão, quanto pode significar que o autor é Salomão. Mas nós entendemos que a expressão diz respeito mais à autoria. Portanto, o que o texto está dizendo é que esse cântico, que é superior aos outros, ele foi escrito por Salomão. Salomão reinou entre os anos de 971 a 931 a.C. Portanto, o livro tem que ser escrito mais ou menos nessa data. Eu chutaria, conforme na Bíblia de Estudo Pentecostal e outras fontes, que a data desse livro é 965 a.C. Tudo bem. Na nossa classificação, vocês lembram que a gente estudou semana passada, se eu não me engano, sobre bibliologia, foi isso mesmo? E nós falamos sobre a classificação dos livros da Bíblia. Na nossa Bíblia, o livro de Cantares de Salomão está entre os livros de Eclesiastes e Isaías. Ele é o último dos livros que nós chamamos de livros poéticos. Por que livros poéticos? Vocês podem enxergar que esses livros foram escritos em forma de poesia, em uma forma, por mais que sejam histórias literais, eles foram escritos em forma poética. Os livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Porém, na Bíblia hebraica, que nós chamamos de Tanakh ou Tanar, esse livro faz parte dos rolos chamados de Megilot. Megilot são os livros que são lidos durante as festividades judaicas. Então, o judeu ele tem ali as suas festas principais, e nessas festas são lidas alguns dos livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, ele é lido toda a Páscoa. Sempre durante a Páscoa ele é lido. Por que ele é lido durante a Páscoa? Porque, por mais que o livro de Cantares de Salomão esteja falando sobre o relacionamento entre Salomão e a Sulamita, ele representa o relacionamento de Deus e o seu povo, desde a saída do Egito e assim sucessivamente. Portanto, ele é lido durante a Páscoa. O próximo livro do Megilot é o livro de Ruth. Ruth é lido durante a festa de Pentecostes. Outro livro do Megilot é o livro de Lamentações, que é lido em memória à destruição do Templo de Jerusalém e à destruição da cidade. O livro de Eclesiastes, ele é lido durante o Sukkot. O Sukkot é uma festa que nós conhecemos no Novo Testamento como festa dos tabernáculos. Lá em João capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus estava na festa dos tabernáculos e no último dia ele se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o último livro é o livro de Esther, que é lido na festividade do Purim. Purim significa sorte. O dia que era para ser a destruição do povo de Israel, do povo judeu, acabou se tornando um dia de vitória. Amã, que era o inimigo do povo judeu, tinha lançado sorte para saber qual dia ele destruiria o povo de Israel. Só que naquele dia que ele marcou para destruir o povo, foi o dia que o povo foi restaurado, salvo e teve vitória sobre os seus inimigos. Então esses são os livros que nós chamamos de Megilot. Nós podemos dividir esse livro em 3 partes distintas. Alguns dividem o livro entre os primeiros 4 capítulos e os primeiros e últimos capítulos, mas eu quero dividir em 3 respectivas categorias. São elas: namoro ou cortejo, casamento e a vida conjugal entre Salomão e a moça chamada de Sulamita. Por mais que Sulamita pareça representar uma moça que nasceu em Sunem, eu preciso acreditar mais
que Sulamita, na verdade, é um título. Vocês podem perceber que Salomão e Sulamita são bastante parecidos. Então, para mim, na minha opinião, o nome Sulamita é a versão feminina de Salomão. Por que é importante a gente pensar assim? Porque, pensando dessa maneira, Salomão estaria designando a noiva em sua posição de princesa como noiva do rei. Então é mais fácil a gente interpretar dessa maneira o livro, tá bom? Antes de nós começarmos a dissecar o texto, é importante a gente falar que as descrições de cantares são feitas no estilo próprio da linguagem oriental. Então lembre-se, quem está escrevendo um livro é um hebreu que viveu 1000 anos antes de Jesus. Portanto, mais do que 3.000 anos antes da nossa era. Então não pense que você, brasileiro, vivendo no século 21, ano de 2024, vai entender plenamente o que ele está querendo dizer, tá? Pode falar. Oi, o que significa megalote e por que megalote? O Megilote é justamente esses livros, como eu expliquei, os rolos que são lidos nas festas de Israel. Então, cada festa de Israel é lido um livro do Antigo Testamento, esses que foram citados. Isso, Eclesiastes, Cantares, Esther, Ruth e Lamentações, tá? Chamados rolos de Megilote. Muito bem. Primeira divisão do livro, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 5. Como que o livro começa? Primeiro o livro apresenta o título dele. Em hebraico, o Cântico dos Cânticos é Shirim, Hash, Shirim, que significa o maior dentre todos os cânticos, tá? E o texto ele vai começar dizendo o seguinte. Primeiro, antes de tudo, nós vemos um amor entre o noivo e a noiva. Para falar a verdade, vamos começar assim. Para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui na história. Prestem bem atenção. Segundo o Dr. Haas, o livro ele começa com a seguinte história. Salomão ele ia visitar uma vinha, uma das suas vinhas que se encontrava nos montes do Líbano. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma jovem sunamita, uma bela moça. E essa moça, ela foge do rei. Então o rei, ele faz o quê? Ele se veste de pastor de ovelhas e vai atrás da sulamita e ele declara o seu amor por ela e pede ela em casamento. Então a história de Cantares de Salomão é essa história. O rei se apaixona pela sulamita, vai atrás dela, pede ela em casamento, ela aceita o pedido de casamento. Então ele retorna para Jerusalém para preparar as núpcias, para preparar o casamento. Depois a noiva ela volta com o rei, ela vai com o rei até Jerusalém, se casa com ele lá, e em determinado momento eles retornam, eles voltam para a terra do Líbano para mostrar que aquela moça se casou de fato com o rei. Essa é a história do livro de Cantares, tá bom? Então, o versículo 2 ele já começa com as frases da noiva. Algumas bíblias de vocês vai estar escrito antes do texto a amada, o amado, o coro, porque representam quando cada pessoa fala, tá? Então a gente precisa entender. Para quem não tem essa Bíblia registrada igual a minha, precisa entender, precisa prestar atenção para ver quando é o rei que está falando, quando é a sulamita que está falando e quando é o cortejo, quando é o coro falando, tá? Porque senão você vai pensar que Salomão é esquizofrênico, que ele está falando sozinho, que ele está falando e ele mesmo está respondendo, e não é isso, tá? Por exemplo, no versículo 2, vocês vão ver que quem fala é a amada, a noiva. Ela diz o seguinte: beije-me ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Que declaração de amor, né, irmãos? Aqui mostra o anseio da noiva pelo seu noivo.
E sempre que a gente for falar sobre um texto bíblico aqui, nós vamos fazer a analogia entre Cristo e a igreja. Então pensem em Salomão como Jesus, o noivo como Jesus, e a Sulamita, a noiva, a amada, como a igreja, como nós. Então tratem o livro de Cantares como uma declaração de amor entre nós e Cristo. Ele diz, beije-me com os beijos, ela dizendo, a igreja dizendo, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Isso me faz lembrar lá do texto de Apocalipse, se eu não me engano, é capítulo 2, versículo 17, quando a Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Por que me faz lembrar esse texto? Porque assim como a Sulamita e o rei estavam tão apaixonados que a Sulamita ela diz assim, olha, beija-me com os beijos da sua boca, porque para mim o seu beijo, a sua companhia é melhor do que o vinho. O vinho na época representava a alegria. O Salmo 104, versículo 15, fala que o coração do homem se alegra com o vinho. Então quando ela está dizendo que o amor do noivo é melhor do que o vinho, ela está dizendo que a companhia dele é melhor do que qualquer alegria que ela possa sentir na vida. E assim tem que ser a relação do crente com Jesus. Irmãos, nada mais satisfaz o nosso anseio, a nossa vontade, o nosso amor, do que a presença gloriosa de Jesus. Como diz o hino, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já presenciou, quem já sentiu o poder de Jesus, o amor de Jesus, quem já desfrutou da presença dele, não existe outra alegria que possa suprir essa necessidade. Algum filósofo disse uma vez, no coração de cada homem existe um vazio tão grande que só Deus pode preenchê-lo. Talvez você tenha buscado alegrias em outros lugares, mas acontece que as alegrias do mundo elas podem preencher esse espaço por pouco período de tempo. E elas sequer podem preencher esse espaço totalmente. Ela preenche um espaço ali e dá a ilusão de que está sendo preenchido, mas passa 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora e aquele prazer já se foi. E a gente precisa novamente daquele prazer para poder saciar nossa vontade. Tanto os prazeres carnais, no sentido de, por exemplo, sexo, drogas, eles produzem na nossa mente, no nosso coração, um prazer que cada vez é mais insaciável. Só que não existe prazer maior do que a presença do Espírito Santo. Aleluia! Lá em Lucas capítulo 24, se eu não me engano, a gente vai dar uma olhada. A Bíblia diz que 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. Prestem atenção. 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. E eles conversavam sobre a morte de Jesus. E Jesus ele apareceu perante eles. Mas eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus disse, sobre o que vocês estão falando? E aí eles disseram, escuta, você mora em outra cidade? Você mora em outro estado? Em outro país? Porque todo mundo de Jerusalém conhece o Jesus que foi morto. E que nós esperávamos que ele fosse a esperança de Israel. E a Bíblia diz, Jesus contou desde os livros de Moisés até o último livro do Antigo Testamento como o Messias deveria morrer e ressuscitar. E aí ele chegando perto de uma região, Jesus ele fingiu que ia para outro lugar. Imagina que era um caminho só e esse caminho se dividia em 2. Os discípulos foram para a esquerda e Jesus deu que ia para a direita. E quando ele fez isso, os discípulos ficaram, não, fica conosco mais um pouco. Fica conosco mais um pouco. Então a Bíblia diz que Jesus se revelou a eles. E eles viram que era Jesus e logo Jesus desapareceu. E aí então um discípulo vira para o outro e diz, porventura não nos ardia o coração e enquanto ele nos falava das Escrituras? O que isso quer dizer? Você não sentiu um aperto no coração? Alguma coisa incendiando o seu corpo enquanto ele estava falando com você? E o outro dizia, eu senti. Você sentiu? Eu senti também. Essa é a presença gloriosa de Deus. Quando nós estamos ouvindo, sentindo, falando da palavra de Deus, e nosso corpo ele começa a incendiar da planta dos pés até o alto da cabeça. É algo indescritível.
Se você tentar explicar a presença de Deus, você não vai conseguir explicar, porque é algo de outro mundo, é algo sobrenatural. É isso que a Sulamita estava sentindo. Ela disse assim, olha, a presença do noivo vale mais do que todos os prazeres do mundo juntos. Não há nada que possa se comparar à presença do meu amado. No versículo 4, ela diz assim, leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Olha o que ela diz, o rei me introduziu às tuas recâmaras. Porventura, irmãos, amados e queridos, não foi isso que o próprio Jesus fez conosco? A Bíblia diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos perdidos, como diz o hino, sem paz, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para nós. A Bíblia diz, Ana diz, na sua oração, no seu cântico de agradecimento, ela diz que Deus destitui os reis, Deus destitui os poderosos e eleva aqueles que se humilham. Que Deus ele pega aquele que está no monturo e põe para se assentar junto com os príncipes. E aí no versículo ela diz assim, versículo 5 ela diz assim, eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aqui, a Sulamita, ela declara a cor da sua pele, ela diz que está morena, mas não é um moreno natural, não. A pele dela está morena por causa do trabalho que ela fez debaixo do sol. Por muito trabalhar debaixo do sol, ela ficou morena. Prova disso é o próximo versículo, versículo 6. Diz assim, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Então ela está dizendo assim, olha, eu não sou morena porque é a cor natural da minha pele, não. É por causa do meu muito trabalho. Os meus irmãos me forçaram a trabalhar debaixo do sol e por isso eu fiquei assim. Irmão, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não chama a sua presença, o rei não chama a sua presença, nenhuma moça, e com moça eu quero dizer a igreja. Nós somos a moça de Deus, a igreja de Deus. Deus não chama a sua presença pessoas que não trabalham, não. Quando Jesus ele encontrou os filhos de Zebedeu, eles estavam pescando com o seu pai. Quando Deus chamou Mateus, lá em Mateus capítulo 9, se eu não me engano, ele estava trabalhando no seu ofício de cobrador de impostos. Quando Elias veio para chamar Eliseu e colocou a sua capa sobre ele, ele estava apacentando os bois do seu pai. Deus não chama ninguém que não trabalha. Deus não chama ninguém que não faz nada. Portanto, coloque-se na brecha. Vai ao trabalho. Trabalha para Deus, trabalha para os homens. E Deus, ele com certeza vai chamar você. Com certeza Deus vai honrar você. Não diz o ditado por aí, irmãos? Glória a Deus. Não diz a palavra de Deus, irmãos? Quer dizer, melhor dizendo, não diz o ditado por aí que Deus ajuda quem cedo madruga? O livro de Atos diz que Paulo estava pregando em um determinado lugar e ele acabou prolongando um pouco mais o sermão. E havia num alto prédio um rapaz que estava ouvindo a pregação de Paulo lá de cima da janela. Ele estava na janela. E a Bíblia diz que Paulo prolongou o discurso. Então aquele jovem chamado Eutico, ele acabou dormindo. E quando ele dormiu, a Bíblia diz que ele caiu para o lado de fora e acabou ficando desacordado. Alguns dizem que ele morreu.
E Paulo orou sobre ele e o ressuscitou. Eu quero dizer para você, irmãos, que se você está dormindo, e com dormindo eu digo espiritualmente, é mais fácil você cair para o lado de fora do que para o lado de dentro. Então tome cuidado. Tome cuidado. Uma vez, lógico que isso aqui é uma história fictícia, mas é uma ilustração muito boa para os irmãos entenderem. Um rapaz estava em cima de um muro, sentado, encostado no muro, e aí de um lado havia os demônios junto com Satanás e do outro Deus e os seus anjos. Os anjos do lado direito, eles chamavam, vem pra cá. Vem pra cá porque você vai cair pro outro lado. Vem pra cá, toma cuidado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o moço ficou olhando aquilo, ele olhou pro lado esquerdo, tava lá os demônios junto com Satanás, e eles quietos. Os demônios roendo unha. Os demônios conversando entre si. Os demônios jogando pôquer lá no chão. Se divertindo. E aí o homem lá em cima do muro, ele virou para os demônios e disse, escuta, os anjos estão aqui desse lado querendo tanto que eu vá para o lado deles, por que vocês não dão um pio? Por que vocês não me chamam para o lado de vocês? E aí um dos demônios estava ali abaixado jogando pôquer e tal, ele virou assim e disse, meu amigo, é que o muro também é nosso. Irmãos, quem está em cima do muro está do lado de Satanás. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quando você não toma uma decisão, quando você não toma uma atitude, você está tomando a decisão de não decidir. As pessoas dizem assim, irmão, tudo bem dizer, tá, irmãos? Tudo bem dizer, eu não estou julgando quem diz. Mas a frase em si não é muito correta. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não sai mesmo. Sabe por quê? Ninguém nunca sai da presença de Deus do mesmo jeito que está. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Ou você entra com o coração mais quebrantado, ou você sai com o coração mais duro. Toda vez que você senta no banco para ouvir sobre a palavra de Deus e sua mente está lá longe, ou você não quer aplicar o seu coração ao que está sendo dito, você está endurecendo o seu coração para a palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação, acho que é assim, que os vossos pais tentaram a Deus. Inclusive, nota de rodapé aqui. Você sabia que o livro de Hebreus ele serve para encorajar os crentes que estavam em desânimo espiritual? E aí, um dos argumentos do autor aos Hebreus é o seguinte. Olha, escuta. Lá no Antigo Testamento, os nossos pais receberam uma revelação que não era completa. E mesmo a revelação não sendo completa, eles receberam um grande castigo por não aceitarem essa revelação. Aí ele pergunta, como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Se lá no Antigo Testamento não conheciam Jesus não tinha sido apresentado plenamente, e mesmo assim, grande juízo vai ter sobre aqueles que rejeitaram a revelação, que dirá nós, irmãos, que estamos aqui, que conhecemos a plenitude da palavra de Deus. Portanto, assim como a Sulamita, trabalhe para Deus. Uma das regras de John Wesley que ele guardava para si mesmo era, nunca passes um momento desocupado. Porque como diz o ditado por aí, mente vazia é oficina do diabo. Então procure ocupar-se, procure trabalhar, procure fazer coisas. Não fique parado, não fique com os pensamentos avoados. Para não ser refém da ansiedade, para não ser refém da angústia, para não ser refém dos demônios. Amém? Amém? Continuando. Veja comigo o versículo 8. Aqui é o rei falando para Sulamita. Ele vai dizer, caso você não saiba, minha querida, você é a mais formosa entre as mulheres. Sai-te pelas pisadas das ovelhas
e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Veja o versículo 9. Olha que elogio maravilhoso. Guarda aí, anota esse elogio para você falar aí para sua esposa, tá? Ó, as éguas dos cavalos de Faraó comparo você, ó minha amiga. Quem teria coragem, irmão, de fazer um elogio desse para a esposa? Você é tão bonita que você parece uma égua. Já pensou? Deus nos livre, né, irmão? Tem que... A égua do faraó toda adornada é muito bonita, né? Exatamente. Lembre-se disso, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Lembra o que eu disse no começo? Aqui é um pisca-alerta para vocês, sabe? Ó, é um pisca-alerta. As descrições de cantares são feitas no estilo oriental. Portanto, todos os elogios são feitos com um prisma oriental. Nós vivemos no Ocidente. Quem aqui estudou geografia, os irmãos estudaram geografia na escola, vão saber. O mundo é dividido entre duas partes centrais. Oriente, imagina uma grande risca no centro do mapa. Ao lado direito é o Oriente, ao lado esquerdo é o Ocidente. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os cavalos eram conhecidos por sua